Então, eu volto novamente a palavra para o professor Roger, fazer alguns comentários e complementar a sua explanação. Então, como que faz para utilizar melhor o tempo, né? Então, eu vou retomar naquele conceito que eu já havia falado no início, detalhando um pouco mais a respeito dessa matriz que a gente pode chamar, que é a relação entre as coisas que são importantes e as coisas que são urgentes. Quando eu tenho uma coisa, uma tarefa, uma atividade ou algo que eu precise fazer, que é uma tarefa urgente, mas que ela não é importante, são aquelas tarefas que geralmente as pessoas dão mais prioridade. Por quê? Porque tem prazo vencendo, porque já o tempo já está quase esgotando, eu preciso fazer agora, existe uma certa pressão sobre essas tarefas e sobre essas atividades. Essas atividades a gente chama de atividades urgentes, mas que não são importantes. Né? Não é que elas não tenham importância nenhuma, mas geralmente elas não têm tanta importância quanto as suas tarefas, aquilo que você realmente considera uma atividade ou uma tarefa de valor. Essas a gente chama de tarefas importantes, mas não urgentes, que são tarefas que não precisam ser feitas agora, mas que geralmente têm um grau elevado de valor, de importância na vida da pessoa. E estas, geralmente, nós procrastinamos. Nós vamos deixando para trás, nós vamos deixando para fazer outro dia, até que ela se torna uma tarefa urgente, aí você precisa fazer agora, né? Então, teria vários exemplos para a gente falar sobre isso, mas, por exemplo, um exame que eu tenho que fazer, né? Médico é uma coisa importante que eu preciso fazer, mas eu não faço hoje, eu não faço amanhã, daqui a pouco eu faço uma consulta e o médico diz, olha, você está com um problema tal e agora você vai precisar fazer um tratamento assim, e aí aquilo se torna uma coisa urgente e eu preciso ir lá e fazer. Então, essa relação do que é urgente não é importante, aquilo do que é importante, mas não é urgente, é que precisa ser o ponto de partida para a gente definir as nossas tarefas. Então, o que eu preciso fazer? As tarefas que são urgentes não são importantes, eu tenho que fazer agora, eu não tenho saída. Mas as tarefas que são importantes e não são urgentes, eu preciso colocar na minha agenda e realizar essas tarefas, e fazer essas atividades. Quanto mais eu fizer tarefas que são importantes e ainda não são urgentes, mais eu diminuo a quantidade de tarefas urgentes e não importantes. Então, eu preciso dar prioridade para aquilo que é importante. Eu fazendo isso, eu vou diminuindo a quantidade de tarefas urgentes e, consequentemente, eu vou tendo mais fôlego para fazer as coisas e, de uma certa forma, você vai ficando mais tranquilo em relação às suas atividades. Mas eu teria várias dicas, por exemplo, para trazer nessa questão de organizar a agenda para os estudos. Por exemplo, a gente tem uma que a gente chama de zonas de tempo, né, que é definir durante a semana zonas de tempo para fazer determinadas atividades. Então, eu tenho 3 horas na segunda-feira que eu posso destinar para fazer a minha atividade X, eu posso destinar 2 horas na quarta-feira para fazer a minha atividade Y, eu posso ter 1 hora na terça e na quinta para fazer as minhas atividades físicas, então isso a gente chama de zonas de tempo. Você pode criar essas zonas, você fecha a sua agenda e utiliza essas zonas de tempo já de forma pré-estabelecida e planejada. Uma coisa que funciona muito, isso a gente percebe naquelas pessoas que na programação neurolinguística a gente utiliza muito a modelagem, né? Entende como funciona a estrutura de pensamento daquelas pessoas que geram resultados que nós queremos gerar em nós mesmos ou nas pessoas que nós trabalhamos. Então, nós exploramos isso, nós identificamos como é uma estrutura de pensamento e nós utilizamos isso como modelo para outras pessoas. O profissional de neurolinguística faz esse processo. Então, o que a gente vê nas pessoas que têm mais resultado em relação à administração do tempo, a gestão do tempo, geralmente são pessoas que pensam semanal. A gente chama de pensar semanal. Estabelecem uma agenda semanal e não diária. A agenda diária, ela vai ter muito foco na tarefa momentânea, naquilo que você tem que fazer agora. Não é que isso não seja importante, não é que não vale a pena fazer isso. É que você fica com foco tão direcionado àquilo que você está fazendo no momento, que você pode esquecer de planejar e se preparar para questões futuras. E, eventualmente, você não vai conseguir cumprir todas as suas tarefas naquele dia e você vai deixar para o próximo dia algumas tarefas.
Quando eu penso semanal, eu tenho como organizar as minhas tarefas e atividades durante aquele espaço que eu estou planejando e visualizando. Então, a gente percebe essas melhores práticas, vamos dizer assim. Empresários, por exemplo, que têm 5, 6 empresas e conseguem trabalhar, ter tempo para fazer as suas atividades e ainda se desenvolver, estudar, eles geralmente utilizam esse pensamento. Eles até a sexta-feira da semana que estão vivendo, eles planejam o que eles podem, não vão conseguir planejar tudo, mas o que é possível planejar da próxima semana. Geralmente são pessoas que têm muitos resultados. E isso tem um fator que é fundamental também, com relação ao estresse. Porque quando eu vou pegar um exemplo, se eu tenho que conversar com o professor Ulisses na semana que vem, eu chego na sexta-feira e o pensamento que vem na minha mente é o seguinte: bom, eu não posso esquecer que na semana que vem eu tenho que conversar com o professor Ulisses. E aquilo está registrado e eu provavelmente vou me lembrar. O fim de semana chega e eu começo a relaxar. Então, é provável que lá no sábado, ao meio-dia, eu estou almoçando mais tranquilo, e aí vem o pensamento: poxa, eu não posso me esquecer que na semana que vem eu tenho que conversar com o professor Ulisses. Eu vou dormir, aí é provável até que existem as pessoas um pouco mais comprometidas, mais rígidas em relação aos seus compromissos, ela provavelmente existe uma chance dela acordar no meio da noite e dizer: poxa, entre tantas coisas que ela vai pensar, ela vai dizer: eu não posso me esquecer que a semana que vem eu preciso conversar com o professor Ulisses. E provavelmente esse pensamento vai se repetir durante todo o final de semana. Ele vai aparecer em diversos momentos diferentes, mas ele vai surgir. Aí começa a semana e você diz: poxa, essa semana eu preciso conversar com o professor Ulisses, vou precisar ligar para ele, preciso marcar. E os dias vão passando até que chega uma hora que isso está urgente. E diz: puxa, eu já devia ter conversado com o professor Ulisses, eu vou ter que ligar para ele agora, vou ter que... Então você fica, olha o estresse que isso gera. E isso eu estou falando de uma situação, de uma atividade simples das pessoas fazerem, mas que causam estresse. Agora você imagina se você tem que estudar, por exemplo, uma prova, e você começa com esse pensamento, ou você tem que terminar um trabalho, e aí você sabe que começa a semana e provavelmente outras atividades, outros trabalhos, outros compromissos irão acontecer. Então, se eu penso na sexta-feira, se eu consigo colocar na minha agenda, bom, eu vou conversar com o professor Ulisses na quinta-feira, às 9 horas da manhã. Toda aquela carga que vinha para mim no final de semana, de pensamentos, e o conjunto disso tudo é que faz as pessoas ficarem ansiosas, angustiadas, estressadas, isso vai acabar aliviando de uma certa forma. Então, o pensar semanal com planejamento o máximo possível até sexta-feira é uma boa prática que eu deixo de dica. Mais especificamente falando da área do estudo, de como as pessoas estudarem, existe uma técnica que a gente chama de overlap, que é a sobreposição. Você aprender sobre um determinado assunto de diversas formas, diferentes. Eu posso pegar, ver a aula presencial ou a aula online, com o professor. Eu provavelmente vou ter uma apostila que vai estar me passando aquela informação. Eu posso pegar e ler um livro sobre aquela mesma aula que o professor me passou, que a aula que eu assisti, que eu tenho na minha apostila. Eu posso ver um vídeo sobre aquela aula que o professor me passou, com pessoas diferentes, com professores diferentes, com autores diferentes. Enquanto eu estou fazendo esse processo, eu estou fazendo de uma certa forma, eu estou aprendendo a mesma coisa de formas diferentes, ou seja, eu não estou numa rotina tão rígida, eu estou com uma rotina mais flexível, eu estou com atividades mais diversas, mas eu estou aprendendo sobre aquele assunto. Isso a gente chama de overlap. E quando você chega no final desse processo, embora pareça que você está vendo a mesma coisa, você está aprendendo ele de formas diferentes, muito mais completa, e quando você chega no final, você está praticamente pronto com aquele conteúdo. E outra dica, eu não quero me alongar muito, para não tomar o tempo da professora, mas outra dica que nós utilizamos muito nos nossos treinamentos são o que nós chamamos de mapas mentais, que são bastante conhecidos no mundo dos treinamentos de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento empresarial. Foi criado por Tony Buzan, que você pode pesquisar na internet lá, Tony Buzan, como nós brasileiros aqui falamos, e procurar mapas mentais que você vai ver. Mapa mental é simplesmente uma representação, é você criar uma representação visual do seu fluxo de pensamento. Você vai desenhar
aquilo que você está estudando, aquilo que você está vendo, e você, através dessa passagem do pensamento para um gráfico visual, você acaba registrando, de uma certa forma, as informações. Para a gente que trabalha com PNL, com programação neurolinguística, é bom fazer abrir um parênteses aí. Isso funciona muito bem para aquelas pessoas que têm o seu canal sensorial preferencial na visão, no canal visual. Então, talvez uma pessoa auditiva, ela vá preferir ouvir uma aula, ouvir a explicação do professor, e talvez esse mapa mental ele não vá ajudar tanto. Mas são algumas dicas, né, que eu acho que são bem práticas, que eu posso trazer para vocês nesse momento. Mas sempre lembrando que a prioridade, como até alguns dos nossos telespectadores colocaram aí, para que a gente defina as nossas prioridades com clareza, nós precisamos saber para onde nós estamos indo. Nós vivemos numa época muito mais marcada pelo fazer humano do que pelo ser humano, né? E nós precisamos retomar isso, tá? As pessoas que nós trabalhamos no nossos trabalhos de desenvolvimento, e as pessoas que nós, através da neurolinguística, trabalhamos com questões mais complexas, como mudança de crenças, como cura de fobias, de traumas e essas outras questões, geralmente vem um pedaço do problema está relacionado a uma falta de direcionamento, uma falta de clareza daquilo que ela precisa fazer na vida dela. E isso, no ambiente universitário, é fundamental, esse entendimento, né? Para que eu não vá buscar um conhecimento que não tem nada a ver com aquilo que eu realmente nasci para fazer, com aquilo que é a minha missão, vamos dizer assim, aquilo que vai explorar e vai trazer à tona meus talentos, as minhas forças, as minhas virtudes. Isso é parte fundamental da felicidade, que é outro tema que nós podemos falar em outra situação, que eu acho muito pertinente falar isso no ambiente escolar, porque muitas pessoas, como eu estava comentando, que nos procuram para pedir ajuda, tanto nos nossos treinamentos quanto nos atendimentos individuais, elas têm uma relação de não pertencimento, de não entender exatamente o que está acontecendo, de estarem perdidas, né? Hoje o Brasil é o segundo, se eu não me engano, país no mundo em consumos de antidepressivos. E isso tem um motivo. É porque as pessoas estão perdidas, as pessoas não sabem para onde elas estão indo. Então, por isso que eu achei importante trazer no início dessa nossa conversa esse direcionamento, ou seja, vamos entender que mais importante que o relógio talvez seja a bússola, para que eu consiga definir as minhas prioridades. Eu definindo as minhas prioridades, eu vou ter mais motivação, vou ter mais dedicação, como disse a professora Deodete, eu vou ter mais até disciplina e vou ter, com certeza, muito mais energia e motivação para fazer aquilo que eu me proponho a fazer e utilizar o meu tempo. Então, quer dizer, aquelas distrações, né, que nós costumamos a colocar ali no nosso momento de estudo, no nosso momento de foco, elas vão acabar provavelmente diminuindo. E, para encerrar, já que eu falei em distrações, é muito importante para quem está fazendo uma atividade de foco, que está focado no estudo ou em alguma atividade importante, é evitar as distrações. Então, deixa de lado, deixa o telefone desligado na outra peça, coloca no silencioso, não deixa janelinha aberta no computador do Facebook, ou do Instagram, ou de outra rede social que possa ali retirar a sua atenção. Evite ao máximo aqueles aplicativos ou aquelas situações que podem tirar a sua distração. O nosso cérebro, ele demora muito tempo para voltar ao foco quando ele é interrompido num momento de grande atenção, de grande foco, né? Se eu não me engano, alguns estudos falam em 18 a 20 minutos que nós levamos para voltar ao estado que nós estávamos focados se nós somos interrompidos, né? Não é uma informação precisa, o professor, talvez o Ulisses, possa nos ajudar nesse sentido, mas é isso. A questão o fato é que quando nós estamos focados, nós somos interrompidos, nós demoramos muito tempo para voltar àquele estado que nós estávamos. Então, é importante evitar também as distrações, professor.